Café com Tarô, Mago Rico recebe vocês, recepciona. Sejam bem-vindos ao canal e quem não é inscrito, por favor, inscreva-se. O canal está crescendo, se desenvolvendo, tomando forma. E então, se você quiser fazer o convite para outra pessoa assistir ao canal, também fique à vontade. Faça a propaganda do Mago Rico. Hoje vamos falar dele, o Papa, a quinta carta, o Papa. Dando seguimento a meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Boa viagem. O Papa. At vero Melchizedek hac Salem proferens panem et vinum erat enim sacerdos Dei Altissimi benedicti et ait benedictus Abram Del excelso e benedictus Deus excelsus. Gênesis 14:18. Ego sum via veritas evita nemo venit ad patrem nisi per me. João 14:6. Da decetero nemo mihi molestus sit ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto. Gauleses 6:17. Caro amigo desconhecido, a lâmina, o Papa nos coloca na presença do ato da benção. É da maior importância tê-la sob os olhos quando nos damos a interpretação tanto da contextura da lâmina toda como de cada um de seus elementos em particular. Perdão, eu falei em toda aquela língua lá e não traduzi. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou essa bênção: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. A segunda frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser a mim. Terceira: doravante ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas, estigmas de Jesus. Por isso nunca devemos perder de vista que, seja qual for a interpretação que dermos do Papa, dos acólitos ajoelhados diante dele e das duas colunas atrás dele, e seja qual for o simbolismo que vejamos na tiara ou nas três cruzes que ele segura, trata-se em primeiro lugar da bênção e dos problemas que ela comporta. Que é bênção? Qual é a sua fonte e qual é o seu efeito? Quem tem autoridade para dá-la? Que papel tem ela na vida espiritual da humanidade? A bênção é mais do que simples voto formulado por outro. É também mais do que a marca mágica do pensamento e da vontade pessoais impressa em alguém. Ela é a colocação em ação do poder divino, que transcende o pensamento e a vontade individuais daquele que abençoa e daquele que é abençoado. Em outras palavras, ela é o ato essencialmente sacerdotal. A Cabala compara o papel da oração e da bênção a duplo movimento ascendente e descendente, semelhante à circulação do sangue. As preces da humanidade sobem a Deus e, depois de serem divinamente oxidadas, transformam-se em bênçãos que descem do alto para baixo. Por isso, um dos acólitos da lâmina está com a mão esquerda para cima e o outro com a mão direita para baixo. As duas colunas azuis atrás do Papa simbolizam, em primeiro lugar, essa dupla corrente, ascendente e descendente, das orações e das bênçãos. Ao mesmo tempo, o Papa mantém elevadas as três cruzes ao lado da coluna
da prece e do acólito em oração, enquanto o lado da coluna da bênção e do acólito que recebe ou inspira a bênção, a sua mão direita está levantada no gesto de bênção. Os dois lados da cabala, o direito e o esquerdo, e as duas colunas, a árvore sefirótica e a coluna da misericórdia, a do rigor, como as duas colunas do templo de Salomão, Jaquim e Boaz, correspondem perfeitamente às colunas da oração e da bênção da lâmina, porque o rigor estimula a prece e a misericórdia abençoa. O sangue azul venoso de Boaz sobe, Boaz, eu não sei, e o sangue vermelho arterial oxidado de Jaquim desce. O sangue vermelho traz a bênção vivificante do oxigênio. O sangue azul, entre aspas, livra o organismo do rigor do ácido carbônico. O mesmo sucede na vida espiritual. A asfixia espiritual ameaça aquele que não pratica a oração de modo algum. Aquele que a pratica de algum modo recebe, de uma ou de outra forma, a bênção vivificante. As duas colunas têm, pois, uma significação essencialmente prática, espiritualmente tão prática como a da respiração para a vida do organismo. Ora, o primeiro ensinamento prático, porque os arcanos maiores do tarô são exercícios espirituais, do quinto arcano se refere à respiração espiritual. Existem duas espécies de respiração, a horizontal, entre o exterior e o interior, entre aspas, e a vertical, entre o em cima e o embaixo, entre aspas. O, abre aspas, aguilhão da morte, fecha aspas, ou a crise essencial da agonia suprema é a passagem brusca da respiração horizontal para a respiração vertical. Será liberado do aguilhão da morte. Nele, a passagem de uma forma de respiração para outra não será da natureza de um ângulo reto, mas de um setor de círculo. A transição não será brusca, mas gradual e curvilínea, em vez de ter a forma de linha quebrada. Ora, a essência da respiração vertical é a alternância da prece com a bênção ou a graça. Esses dois elementos da respiração vertical se manifestam em todos os domínios da vida interior, na razão, no coração e na vontade. Assim, o problema da razão, não devido à curiosidade ou à compilação intelectual, mas à sede de verdade, é no fundo uma oração. E a iluminação que pode segui-lo é a bênção ou a graça correspondente. No fundo também, o verdadeiro sofrimento é sempre uma oração. E a consolação, a paz e a alegria que podem vir depois dele são efeitos da bênção ou da graça correspondentes a ele. O verdadeiro esforço da vontade, isso é, o esforço 100%, o verdadeiro trabalho é também uma oração. Quando o trabalho é intelectual, é a oração santificado seja o teu nome. Quando se trata de trabalho criativo, a oração é venha o teu reino. Quando o trabalho visa a suprir as necessidades materiais da vida, a oração é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todas essas formas de prece na linguagem do trabalho têm suas bênçãos ou suas graças correspondentes. A lei da correspondência entre a coluna da oração, dos sofrimentos, dos esforços e a da bênção, ou da iluminação, da consolação, dos frutos, está nas bem-aventuranças do sermão do mestre da montanha. As 9, porque são 9, não 8 bem-aventuranças, podem ser entendidas como fórmula da respiração vertical. Elas nola ensinam. Essa respiração é o estado de alma que o apóstolo Paulo designa como liberdade em Deus, que é nova maneira de respirar o sopro divino, que é liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3,17. O correspondente espiritual da respiração horizontal é a alternância da extroversão e da introversão, ou a atenção à vida exterior objetiva e à vida interior subjetiva. A lei da respiração horizontal é amarás teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o equilíbrio dessas duas direções da atenção.
Quando a respiração vertical, a sua lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como teu pensamento, como todo o teu pensamento. Nisso está a relação entre a oração e a bênção ou a graça. Na respiração horizontal existem 3 planos que existem estádios na respiração vertical. Os 3 planos da respiração horizontal são o amor da natureza, o amor do próximo, o amor dos seres espirituais e hierárquicos, anjos, etc. Os 3 estádios da respiração vertical são a purificação pelo sopro divino, a iluminação pela luz divina, a união mística no fogo divino. Eis porque o Papa segura levantada a tríplice cruz, formada por 3 traves transversais, que dividem a linha vertical em 3 partes. É a cruz da ressurreição espiritual, completa e perfeita, horizontal e vertical. É a cruz do tríplice amor ao próximo. Próximo inferior, natureza; próximo igual, homem; próximo superior, ser hierárquico; e do tríplice amor a Deus, sopro ou fé, luz ou esperança, fogo ou amor. Ela é o cetro da autoridade do Papa da lâmina, como o globo formado pelas 2 taças e encimado pela cruz é o cetro do imperador. Assim como o imperador, o guarda do trono de Davi, representa o humano em relação ao céu, isto é, a imagem e a semelhança divinas no homem, do mesmo modo o Papa, o guarda da porta das colunas da bênção e da oração, representa o divino transcendente em relação à humanidade. Os 2 postos, o do imperador e do Papa, são 2 realidades espirituais e são tão reais como são a cabeça e o coração da vida do indivíduo. O coração é o centro da respiração e da circulação do sangue. A cabeça é o centro do sistema nervoso e a sede do pensamento. E como nenhum parlamento fará as vezes da realidade espiritual do posto do imperador, não podendo o trono de Davi ser substituído por uma coletividade, do mesmo modo nenhum concílio ecumênico fará as vezes da realidade espiritual do posto do Papa ou do trono de Melquisedeque, rei da plenitude, Salém. Seja disparado ou não o tiro do canhão, predito pelos círculos esotéricos do Ocidente, continue visível o treino sacerdotal, ou seja, levado para as catacumbas. Ele, apesar dos profetas de sua destruição, permanecerá firme e sempre presente na história futura da humanidade. Porque a história, como aliás a vida do indivíduo, é ritmada pelo dia e pela noite. Ela tem um aspecto diurno e um aspecto noturno. O primeiro é esotérico, o outro exotérico. Exotérico, o primeiro, e o outro esotérico. O silêncio e a escuridão da noite e tudo o que é inconsciente ou supraconsciente no ser humano pertence ao domínio da noite, estão sempre carregados de acontecimentos em preparação. É o lado mágico da história do dia, o lado dos fatos das obras mágicas agindo atrás da fachada da história. Foi assim que, quando o evangelho foi pregado à luz do dia nos países do Mediterrâneo, seus raios noturnos efetuaram uma transformação profunda no budismo. Nele, o ideal da libertação individual mediante a entrada no estado de nirvana cedeu o lugar ao ideal da renúncia ao nirvana para a obra da misericórdia em favor da humanidade sofredora. O ideal do Mahayana, do grande veículo, teve então sua aurora resplandecente no céu dos valores morais da Ásia. O dia transmite a outro dia a palavra, Homer. A noite indica a outra noite a ciência, Da'at. Salmo 19 da Bíblia Hebraica 18 da Vulgata. Seu texto latino é o seguinte: Dies diei erectac verbum e nocti indicati scientiam.
Eis a fórmula do duplo ensinamento pela palavra do dia e pela ciência da noite, da dupla tradição, pelo ensinamento verbal e pela inspiração direta, da dupla magia, pela palavra pronunciada e pela irradiação silenciosa, enfim, da dupla história, da história visível, diurna, e da história invisível, noturna. Aqui uma parte do Mago Rico, para talvez ilustrar melhor essa parte. Lembrem que nós sonhamos à noite, né? Então à noite nós estamos incubando nossos sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo para o outro dia, ou para meus meses, meus anos, etc. Você vai sonhando, e no dia, né, durante o dia, você realiza tudo isso. Perfeito? Fechando a parte do mago, voltamos. Ora, os postos do imperador e do papa são realidades aquém e além da soleira que separa o dia da noite. E o papa, na quinta lâmina, é o guarda dessa soleira. Ele está sentado entre duas colunas, a do dia ou da oração e a da noite ou da bênção. O imperador da quinta lâmina é o senhor do dia e o guarda do sangue ou da quintessência da realidade noturna do dia. O papa é o guarda da respiração ou da realidade da relação entre o dia e a noite. Ele guarda o equilíbrio entre o dia e a noite, entre o esforço humano e a graça divina. O seu posto se funda em fatos cósmicos primordiais. Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Gênesis 1:5. Diz o livro, primeiro livro de Moisés: e o ato que separou o inteligível do mistério significa a instauração da respiração cósmica, que é uma analogia do Espírito de Deus movendo-se sobre as águas, porque o sopro divino, Ruá Elohim, sobre a profundeza da paz, as águas, são a realidade tanto cósmicas da psicológica do Nirvana, é o protótipo divino da respiração. Então, o grande veículo, o Mahayana do budismo, se elevou para o sopro divino, a misericórdia, que se move sobre as águas da paz pré-cósmica do Nirvana, enquanto o pequeno veículo, o Hinayana, aspira ao fim da respiração. A sua finalidade é mergulhar nas águas da paz, entrar no Nirvana, onde não existe movimento, nem mudança, nem respiração. Mas o sopro divino, Ruá Elohim, está sobre o oceano da paz nirvânica. Ele o movimenta. E renunciar ao Nirvana, depois de ter chegado à sua soleira, significa elevar-se acima do Nirvana e participar do sopro divino que o transcende. Ora, a água primordial penetrada pelo sopro divino é a essência do sangue. O sopro refletido pela água é a luz. A alternância rítmica da absorção do sopro pela água e de sua reflexão por ela é a respiração. A luz é o dia, o sangue a noite, e a respiração a plenitude, Salém. Malquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Kohen Le El Elyon, está, portanto, preposto à plenitude, à respiração. Enquanto o rei ungido guarda do trono de Davi, ou o imperador está preposto ao dia. Embora preposto ao dia, ele foi ungido pela noite. Deve sua autoridade à noite, e é o guarda da presença misteriosa da noite e do dia, o sangue. Caro amigo desconhecido, perguntar-se-te-ás provavelmente se existe terceiro posto, o daquele que é preposto da noite. Sim, existe o posto do dono da noite, chamado também Senhor da Noite. Aproximar-nos-emos da ordem de ideias relativas a esse posto na 11ª carta, consagrada ao 9º arcano do tarô. Basta-nos indicar aqui que
em Israel havia 3 postos superiores, os postos de rei, de sumo sacerdote e de profeta. Devemos observar que se trata de postos, não de pessoas. Isso porque às vezes pode acontecer de a mesma pessoa ocupar 2 e até 3 postos. Mas voltemos ao posto do Papa, que é o tema do 5º arcano do tarô. Ele se refere à respiração espiritual, como já vimos. Por isso, o Papa representa uma ordem de verdade e um critério de verdade diferente da verdade e do critério científicos. Para ele, é verdadeiro o que comporta a respiração harmônica, é falso o que perturba a harmonia da respiração espiritual. Assim, o sistema heliocêntrico da ciência astronômica moderna é verdadeiro, entre aspas, do ponto de vista da ciência dos fenômenos, mas é fundamentalmente falso, entre aspas, do ponto de vista da respiração espiritual. O sangue derramado por Cristo sobre a terra é tão precioso que deu à terra uma posição central do espaço dos valores numênicos. O cosmo geocêntrico é verdadeiro, portanto, do ponto de vista da respiração, isso é, do ponto de vista da vida, de oração e de bênção. E o cosmo heliocêntrico, apesar de apoiado por todos os fatos do mundo fenomênico, é falso porque desconhece o que é verdadeiramente central, a encarnação do Verbo, e porque o substitui por um centro situado mais na periferia do valor central. Existe só um centro do espaço fenomênico e comete o pecado da idolatria que lhe atribui o papel central, que pertence à terra santificada, logo tornada central pela encarnação do Verbo. É outro exemplo, tirado dessa vez da experiência esotérica. Como dissemos acima, a reencarnação, as vidas sucessivas da mesma individualidade humana, é fato de experiência como são as vigílias sucessivas dos dias, interrompidas pelo sono das noites. Buda reconhece esse fato como tal, mas o considerava lamentável. Por isso, a meta da via dos 8 estádios que ele ensinava consiste em pôr fim à reencarnação. Porque o nirvana é o fim das sucessivas vidas terrestres. Assim, Buda reconhece e nega ao mesmo tempo o fato da reencarnação. Ele o reconhece como fato e o nega como ideal. Porque os fatos são passageiros, vêm e vão. Houve um tempo em que não havia reencarnação, e chegará o tempo em que não haverá mais. A reencarnação começou depois da queda e cessará com a reintegração. Ela não é, pois, externa e não é um ideal. Existem, portanto, 2 verdades, uma atual ou temporária, a outra ideal ou eterna. A primeira se funda na lógica dos fatos, a outra na lógica moral. Ora, o Salmo 84 e 85 na Bíblia hebraica designa a verdade atual como verdade veritas e a verdade baseada na lógica moral como Ezed, misericórdia. Diz o Salmo: a misericórdia, Ezed, e a verdade, Emet, se encontram. A justiça, Sedek, e a paz, Shalom, se abraçam. A verdade, Emet, germina da terra, Merek. E a justiça, Sedek, olha do alto dos céus, Mishamaim. Eis todo o problema da dupla verdade, e eis a comovente profecia, segundo a qual as 2 verdades, a factual e a moral, se concentrarão um dia, e as suas revelações no homem, a justiça, Sedek, e a paz, Shalom, se abraçarão. Mas é só lentamente que elas se abraçarão. E, dado o atual estado de coisas, muitas vezes elas ainda se contradizem, pelo mesmo na aparência. Por isso, São Paulo podia dizer que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3,19. Por isso também a sabedoria divina muitas vezes é loucura diante desse mundo. Ora, o Papa guardião da respiração espiritual e a letra Ri, a 5ª letra do alfabeto hebraico, tem como hieróglifo primitivo a respiração. É o representante da lógica moral.
A bênção e a prece são as duas colunas entre as quais ele está assentado. Para ele, o verdadeiro é só o que é ideal. Eis porque, para ele, o matrimônio é indissolúvel. A despeito das milhares de catástrofes matrimoniais, eis porque a confissão e o arrependimento apagam os pecados. Embora milhares de tribunais não façam senão punir os culpados, arrependidos ou não, eis porque a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, não obstante tenha ela praticado ou tolerado a prática da Inquisição durante séculos, e eis porque uma só vida sobre a terra é suficiente para a salvação eterna, apesar de as almas se reencarnarem. Assim, o Papa está sempre no meio de um conflito entre a verdade ideal e a verdade atual, entre a misericórdia, Eresede, e a verdade, Emete. Esse conflito é uma chaga, a quinta chaga, a do coração. Portanto, se o imperador tem 4 chagas, o Papa tem 5. Se conheces, caro amigo desconhecido, o simbolismo da Cabala, compreendes que a chaga da qual se trata é devida à oposição entre a quarta seraf, Resede, a misericórdia, e a quinta seraf, Geburá, a rigor da árvore sefirótica, e que essa chega até em relação com a sexta sefirá, Tiferet, beleza ou harmonia, que é a síntese das duas sefirot precedentes. Se, além disso, tens alguma noção de esoterismo cristão, compreendes que a chaga em questão é a do Sagrado Coração, causado externamente por um dos soldados que lhe transpassou o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. Compreendes também que foram a misericórdia e a verdade, Esed e Emete, que saíram como sangue e água. Por isso o evangelista sublinha a realidade simbólica ou simbolismo real do fato de que o sangue e a água que saíram da chaga não estavam misturados e de que nisso está expresso o sentido espiritual da chaga. Ela é causada espiritualmente pelo conflito entre a misericórdia e a verdade, entre a verdade ideal e a verdade atual, que não estão unidas. E o evangelista acrescenta: aquele que a viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Portanto, ele viu o fato e sabe o que ele significa como símbolo da realidade espiritual da chaga. Mas ei-nos em pleno esoterismo das 5 chagas, da estrela resplandecente, do pentagrama, do quinário e do número 5. Elsie de Saint-Martin diz que, enquanto os números estão unidos e ligados à década, nenhum deles apresenta a imagem da corrupção ou da deformidade. É só quando eles são separados que esses caracteres se manifestam dentre esses números assim particularizados. Alguns são absolutamente maus, como 2 e 5. E eles são, aliás, os únicos que dividem o denário desnombre 21. Segundo Saint-Martin, o quinário, quanto ao binário, remetemos à segunda carta, na qual encontrareis uma apreciação do enunciado de Saint-Martin sobre a natureza má do número 2. É, portanto, absolutamente mau quando não está unido ou ligado à década. Assim fala ele. Abre aspas. A forma dos animais deve postar-se também como servindo de receptáculo às perseguições dos quinários, perseguições que nós mesmos exercemos contra eles, a imitação dos mesmos quinários, de Nombre 31. Entretanto, Eliphas Levi diz que o pentagrama exprime o domínio do espírito sobre os 4 elementos, e é por esse sinal que são acorrentados os demônios do ar, os espíritos do fogo, os espectros da água e os fantasmas da terra. Armado desse sinal e convenientemente disposto, podeis ver o infinito através dessa faculdade, que é como o olho de vossa alma, e fareis servir por legiões de anjos e de colunas de demônios. Depois,
Esse império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos 4 elementos, é figurado na magia pelo pentagrama, cuja figura pusemos no início desse capítulo. E mais adiante, foi em 24 de julho de 1854 que o autor desse livro, Eliphas Levi, fez em Londres a experiência da evocação pelo pentagrama, depois de se ter preparado por meio de todas as cerimônias marcadas no ritual capítulo 13. Finalmente, observemos somente que o uso do pentagrama é muito perigoso para os operadores que não têm a sua completa e perfeita compreensão. A direção das pontas da estrela não é arbitrária e pode mudar o caráter de toda operação, como explicaremos no ritual Dogme de la Haute Magie, capítulo 5. No Rituel, capítulo 5, encontramos o resumo da doutrina de Eliphas Levi sobre o pentagrama, Eilo. O pentagrama, chamado nas escolas gnósticas estrela resplandecente, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectual. Mas em La Clef de Grand Mystère, Eliphas Levi diz: o quinário é um número religioso porque é o número de Deus unido ao da mulher. E mais tarde ainda, em sua obra póstuma, o Grand Arcane ou L'Occultisme dévoilé, Eliphas Levi escreve: os ritos antigos perderam sua eficácia depois que o cristianismo apareceu no mundo. A religião cristã e católica é, com efeito, a filha legítima de Jesus, rei dos magos. Um simples escapulário usado por uma pessoa verdadeiramente cristã é um talismã, mais invencível do que o anel e o pentáculo de Salomão. A missa é a mais prodigiosa das evocações. Os necromantes evocam os mortos, os bruxos evocam o diabo e ele treme, mas o sacerdote católico não treme quando evoca o Deus vivo. Só os católicos têm sacerdotes, porque só eles têm o altar e o sacrifício, isto é, toda a religião. Exercer a alta magia é fazer concorrência com o sacerdócio católico, é ser sacerdote dissidente. Roma é a grande Tebas da nova iniciação. Ela tem por criptas suas catacumbas, por talismãs seus rosários e suas medalhas, por corrente mágica suas congregações, por focos magnéticos seus conventos, por centro de atração seus confessionários, por meio de expansão seus púlpitos e os mandamentos de seus bispos. Enfim, ele tem seu Papa, o homem-deus tornado visível. Concluamos citando Joséphine Péladan, eu não sei se é Péladan ou Péladan, que se declara de acordo com o que precede. A Eucaristia é todo o cristianismo, e por ela o cristianismo se tornou magia viva. Depois de Jesus ainda existem bruxos, magos não existem mais. L'Occult Catholique, 1898, livro 3, Triodos Occult, capítulo 2, L'Occult de Fils ou Turgi. Mas não existe mago, como é que eu estou aqui então? A parte, obrigado. Depois de todas essas situações, onde estamos? Chegamos a problema muito importante do pentagrama ou quinário mal ou o pentagrama ou quinário bom. Porque, segundo Saint Martin, cuja apresentação clara do problema se presta melhor do que qualquer outra para servir do ponto de partida. O quinário bom é quando unido e ligado à década, e o absolutamente mal quando separado dela e particularizado. Em outros termos, o pentagrama com o sinal da autoridade intelectual, isto é, da personalidade humana emancipada, é bom quando é a expressão da personalidade cuja vontade está unida e ligada à plenitude da manifestação da unidade. Isto é, a década, um mal quando exprime a vontade da personalidade separada da unidade.
Entre outros termos ainda, o sinal é bom quando exprime a fórmula fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade. É mal quando a fórmula da vontade subjacente é fiat voluntas mea, faça-se a minha vontade. Esse é o sentido moral e prático do enunciado de Saint-Martin. Quanto aos enunciados de Eliphas Levi e de Joséphine Péladan, que citamos há pouco, eles acrescentam a persuasão deles de que é a Igreja Universal ou Católica que representa para a humanidade a década ou a plenitude da unidade manifestada. Para eles, a vontade unida e ligada à essência da Igreja se exprime pelo pentagrama bom, compreendido no sentido de Saint-Martin, e a vontade pura e simplesmente pessoal pelo pentagrama mal. Por causa disso, Madame Blavatsky acusava Eliphas Levi de seguir a política jesuítica e os ocultismos antigos. Amigos de Joséphine Péladan lamentavam sua recaída no sectarismo romano. Mas agora, e aqui não se trata de tomar partido na Guerra das Duas Rosas, nem acusar ou lamentar. Trata-se do problema da magia pessoal arbitrária, o quinário separado da década, e da magia pessoal sagrada, o quinário unido e ligado à década. Eis a tese que proponho a respeito desse problema. Tese que é fruto de 43 anos de experiência no domínio esotérico. Momento. O sinal eficaz da magia pessoal sagrada é o pentagrama das 5 chagas. Ao passo que o pentagrama das 5 correntes da vontade pessoal, e pouco importa com as pontas desse pentagrama estejam orientadas, é o sinal eficaz para a imposição da vontade pessoal do operante aos seres mais fracos do que ele. Ele é sempre um ato fundamentalmente tirânico. Eis a tese que devemos explicar. Um ato mágico pressupõe efeito que ultrapasse o poder normal do operante. Consegui vir até aqui. Vamos ver se vai mais um pouco. Um ato mágico pressupõe efeito que ultrapasse o poder normal do operante. Esse excesso de poder é fornecido seja por forças que obedeçam ao operante, seja por forças emprestadas por ele, seja, enfim, por forças que agem por meio dele e às quais ele obedece. Eu pretendia ler mais um trecho curto, mas estou impedido pela minha voz. Gratidão. Amanhã continuo. Café com Tarô Mago Rico agradece. Beijos de luz.